Olá meus amigos, espero que vocês todos estejam bem. Já está passando uma moto aqui, né? Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje nós vamos continuar aqui na Lei Orgânica do Ministério Público e vamos entrar agora no artigo 43. Se você está acompanhando aqui, a gente viu no vídeo passado até o artigo 9º e depois eu expliquei para você que nós vamos pular para o artigo 43 da Lei Orgânica do MP, porque foi isso que caiu no concurso passado. Ah, professor, e o restante? O restante entre o artigo 9º e o 43, que ainda não foi visto, se estiver no edital deste concurso, a gente vai depois gravar aulas, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Eu queria que você se recordasse disso, que eu já falei isso numa outra aula, porque às vezes tem uns malucos que assim, né? Você está colocando aqui os vídeos e fala, professor, cadê tal coisa? Professor, cadê tal coisa? Peraí, né? Por favor, né? Então, só para esclarecer para vocês essa situação, tá bom? Então, eu acho mais prudente que a gente estude em primeiro lugar o que já caiu. E o que já caiu foi do artigo 9º, depois se pulou para o artigo 43. E aqui a gente está estudando agora, ou vai começar a estudar, os órgãos de administração do Ministério Público. Professor, se eu me recordo bem, os dois órgãos de administração do Ministério Público são quais? Órgãos de administração do Ministério Público, se você se recorda, são procuradorias de justiça e promotorias de justiça. Isso está lá no artigo 6º. E a gente até falou no vídeo passado, trazendo com muita ênfase isso, que procuradorias é o local em que ficam os procuradores. Então, procuradorias de justiça, a gente pode chamá-las de órgãos de administração. E os procuradores de justiça são os órgãos de execução. Até disse isso para você em mais de uma oportunidade, porque isso me parece ser muito intuitivo de se perguntar no concurso. Então, órgão de administração são procuradoria e promotoria. Então, neste vídeo de hoje, nós vamos começar falando sobre a procuradoria. Então, órgãos de administração. Se você perceber, capítulo 3º aqui, órgãos de administração. Seção 1, das procuradorias. É lógico que a seção 2 vai ser o quê? Das promotorias. É o próximo que está aqui já, das promotorias. Então, isso é até intuitivo, né? Então, a gente vai começar a ver hoje aqui as procuradorias. Quero que você entenda uma coisa. Procurador de justiça é diferente de procurador da República, ou é diferente de procurador federal, é diferente de procurador do Estado, é diferente de todas essas outras nomenclaturas. Procurador da Fazenda Pública, eu já fui procurador da Fazenda Pública. Procuradoria de Justiça, dentro do Ministério Público, é um órgão de administração ocupado por procuradores de justiça. E quem é o procurador de justiça? É alguém que um dia já foi um promotor de justiça. Então, quem é? Eu acho que isso é muito importante que eu traga para você, para te explicar, né? Então, quem é o procurador de justiça? É alguém que atua na segunda instância e que um dia já foi promotor de justiça, tá? Então, acho que isso é importante. A procuradoria é órgão de administração e quem atua junto à procuradoria são os procuradores de justiça, que são órgãos de execução, como a gente também já viu. Acho sempre muito importante e muito didático que eu reforce esses conceitos para você, porque por vezes na sua prova, o detalhe da sua aprovação está aqui, nessas diferenciações. Então, quem é o procurador de justiça? É alguém que atua na segunda instância. O que é a segunda instância? Então, você tem um processo lá em Bananal, em Taubaté, em Jacareí, em São José dos Campos, em Campinas, e a pessoa quer recorrer disso. Ela manda isso para a segunda instância. No nosso caso, no estado de São Paulo, isso fica no Tribunal de Justiça, no TJ. Então, o procurador de justiça ele vai atuar
dentro da segunda instância, dentro do Tribunal de Justiça. Ele não é o desembargador, ele é alguém que pertence ao Ministério Público, mas ele vai intervir nesses processos. Assim como o Ministério Público faz as intervenções nos processos da primeira instância, por meio do promotor de justiça, na segunda instância quem faz isso é o procurador de justiça. Pois bem, então dito tudo isso, agora a gente vai para o artigo 43, as procuradorias de justiça. Ô cara, aula boa, hein? Pode falar o que for, mas aula boa, hein? Já falei isso mais de uma vez e até uma moça comentou, né? Uma aula é uma aula, e realmente isso aqui é uma aula. Por quê? Porque eu não estou aqui para te enrolar, tá? Então isso é muito importante, tá? Você vende curso, também vendo, você quer entrar, você entra, você vai ter mais coisas. Se você acha que pelo fato de eu trazer o conteúdo aqui, eu sou um bom professor, é lógico que aquilo que estiver no conteúdo pago vai ser também de grande qualidade, né? De conteúdo. Não importa que hoje está até com uma luz aqui, acho que você está percebendo aqui, eu comprei aqueles negócios lá de luz para ver se melhora aqui o vídeo, né? Mas o ponto importante é conteúdo, né? Então, as procuradorias de justiça são órgãos de administração do Ministério Público com cargos de procurador de justiça e serviços auxiliares. Então, a primeira coisa importante é o que tem dentro da procuradoria? Os cargos de procurador de justiça e serviços auxiliares necessários do desempenho das funções que lhe forem cometidas aqui dadas, né? Atribuídas por esta lei complementar. Então, a primeira informação é essa. Você poderia ter uma questão de concurso muito capciosa, muito safada, se a questão dissesse o seguinte: as procuradorias são compostas exclusivamente por procuradores de justiça. Não, porque a própria lei, no artigo 43, diz que quem está dentro da procuradoria são os procuradores de justiça, ok, ele vai atuar junto às procuradorias, mas existem também serviços auxiliares, tá bom? Então, essa é uma informação importante. Artigo 44, as procuradorias de justiça, como que elas são criadas? Elas são instituídas por ato do Colégio de Procuradores de Justiça, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. Então, coisas importantes aqui, né? Então, quem cria, ou como se cria uma Procuradoria de Justiça? Primeiro, o Procurador-Geral de Justiça propõe. E, em segundo lugar, o Colégio de Procuradores institui por um ato. Você vai perceber, né, que essa expressão ato aqui está até em maiúsculo, porque quando a gente estuda atos normativos dentro do Ministério Público, são exatamente esses atos. Então, são atos administrativos praticados dentro do próprio Ministério Público. Então, as procuradorias, elas são instituídas, e aqui, instituídas, eu vou colocar um outro termo que, se você é do direito, você pode até achar que tecnicamente não é o mais adequado, mas é claro que eu estou falando em especial para quem não é do direito. São criadas. Então, instituídas, são criadas por um ato do Colégio de Procuradores, mediante proposta do Procurador-Geral de Justiça. Por que eu estou fazendo isso? Porque, num primeiro momento, precisa que o Procurador-Geral de Justiça, você lembra quem é ele, né? O Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público. O Procurador-Geral de Justiça chega até o Colégio de Procuradores, que é a reunião dos procuradores todos do Ministério Público de São Paulo, e diz o seguinte: gente, estou precisando criar outras procuradorias. Então, tem aqui a minha proposta e eu quero que vocês, Colégio de Procuradores, aprovem essa medida. E lembre-se, né? Só fazendo aquela recordação básica, né? O Colégio de Procuradores é órgão de execução do Ministério Público e também é órgão de administração superior. Sempre retomando essa informação para você. Então, o Colégio de Procuradores, que é a reunião de todos os procuradores de justiça do Ministério Público, eles se reúnem e, quando eles estão lá na sua reunião, pode chegar lá uma proposta do Procurador-Geral de Justiça, dizendo o seguinte: olha, eu preciso que sejam criadas procuradorias, tá? E o colégio vai aprovar essa criação, essa instituição por meio de um ato.
Então, é muito interessante isso, porque você poderia ter questões de concurso dizendo que o Colégio de Procuradores propõe e o Procurador-Geral de Justiça, por ser chefe do MP, aprova. É muito pelo contrário. O Procurador-Geral de Justiça, embora ele seja o chefe, mas existem algumas situações que esta decisão precisa ser colegiada, precisa ser feita, por isso, pelo Colégio de Procuradores, precisa ser tomada em conjunto, essa é a ideia, tá? Então, uma questão potencial de prova seria basicamente trocar, seria basicamente dizer que as Procuradorias de Justiça são criadas por ato do Procurador-Geral de Justiça após a proposição pelo colégio. Não, é exatamente o contrário. Então, o Procurador-Geral de Justiça propõe e o Colégio de Procuradores aprova isso, tá? E aí, o que deve conter essa proposta? Então, aqui, o que deve conter, né, que este pronome relativo, está falando da proposta do Procurador-Geral. Então, o que precisa constar ali nessa proposta do Procurador-Geral de Justiça? A denominação das Procuradorias de Justiça de acordo com a respectiva área de atuação. Nossa, professor, não entendi nada. Vou te dar como exemplo. Procuradoria... Nossa, está passando uma bicicleta motorizada, meu Deus. Procuradoria de Habeas Corpus. Tá? Procuradoria do Meio Ambiente. Procuradoria do Patrimônio Público. Procuradoria de Mandados de Segurança. Então percebam, amigos, aqui o nome precisa estar presente nessa proposta. Então, o Procurador-Geral de Justiça, quando vai apresentar essa proposta ao Colégio de Procuradores, ele vai dizer o seguinte: olha, estou querendo criar a 5ª Procuradoria de Habeas Corpus, ou a 4ª, 3ª Procuradoria do Meio Ambiente, ou a Procuradoria do Patrimônio Público, e assim por diante, tá bom? Então essa é a ideia. Além disso, precisa haver na proposta do procurador que vai ser levada ao Colégio de Procuradores o quê? O número de cargos de Procurador de Justiça que a integrarão. Então, olha, eu vou criar aqui uma procuradoria, a Procuradoria de Habeas Corpus, e lá dentro da Procuradoria de Habeas Corpus nós teremos 3 procuradores de justiça, por exemplo, tá? Então essa é a ideia. E também normas de organização interna e de funcionamento. Então, como que vai se dar a organização? E aqui a organização, entenda como a manifestação por parte dos procuradores de justiça dentro dessas procuradorias. Imagine que você tem uma procuradoria que tem vários procuradores lá. Qual é a ordem? Qual é o processo que cada um vai tocar, vai administrar, vai atuar? Isso precisará estar dentro das normas de organização interna e normas de funcionamento, tá bom? Então aqui o ponto fundamental é você entender isso. Você entender que dentro das procuradorias você tem os procuradores de justiça que pertenceram ao Ministério Público na primeira instância como promotores e foram promovidos e chegaram a procuradores de justiça. E além dos procuradores de justiça, dentro das procuradorias nós temos os serviços auxiliares. Para a criação das procuradorias você tem um procedimento. Qual é esse procedimento? Primeiro, o Procurador-Geral de Justiça faz uma proposta e ele leva essa proposta ao Colégio de Procuradores. Lembrando de que o Colégio de Procuradores, ao mesmo tempo, é um órgão da administração superior e também é órgão de execução do Ministério Público, segundo o que nós temos nos artigos 7º e artigo 5º da Lei Orgânica do MP. E aí existe um ponto muito relevante. Havendo a elaboração da proposta, a lei diz que essa proposta feita pelo Procurador-Geral de Justiça, levada ao Colégio de Procuradores, que é a reunião de todos os procuradores do Ministério Público de São Paulo, ela precisa ter alguns requisitos. Precisa haver a denominação. Então, qual é o nome? Então, eu vou até colocar aqui, qual o nome dessa procuradoria?
precisa indicar o número de cargos de procurador de justiça que vão integrar essa procuradoria e também há a necessidade de indicação de normas de organização interna, e aqui entenda especialmente como que vai funcionar a rotina da atuação em processos por parte dos procuradores de justiça que integrarão essa procuradoria, tá? Então esse é um ponto importante. Parágrafo 1º diz o seguinte: o remanejamento de cargos de procurador de justiça de uma para outra procuradoria dependerá de aprovação do órgão especial do Colégio de Procuradores, por iniciativa do Procurador-Geral de Justiça, sempre com fundamento na necessidade de serviço. Aqui a gente tem várias informações importantes. Então, vou começar do começo com você, dizendo o seguinte: quando um grupo de pessoas é muito grande, é possível que se escolham alguns membros desse grupo para representar todo o grupo. Nossa, professor, que estranho que você está falando. Você vai entender. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa básica, né? Uma coisa simples de todas. Você está lá na faculdade e aí é necessário tratar de alguma coisa relacionada à sua turma. Em vez de ir todo mundo da turma, o que se faz? Se elegem ali alguns representantes que vão falar em nome da turma. Simples assim. Sindicato, né? Ou comissão de trabalhadores dentro de uma empresa. Em vez de ir todo mundo sentar à mesa com o empregador para negociar melhores condições de trabalho, alguma coisa assim, coloca-se ali um grupo de pessoas para fazer essa representação. Existe dentro do mundo jurídico a mesma ideia. Então, por exemplo, você tem no Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui a gente está falando de Ministério Público, né? Mas só para que você entenda. No Tribunal de Justiça de São Paulo, você tem centenas de desembargadores. E aí, o que acontece? Por vezes fica muito difícil de todos os desembargadores caberem dentro de algum lugar, né? Porque tem essa necessidade de todo mundo caber no lugar. Às vezes não tem cadeira para todo mundo sentar. Então, o que se fez? O que se pensou? Vamos pegar 25 desses desembargadores, vamos separá-los e esses 25 falarão por todos os outros, ou decidirão por todos os outros. Isso a gente chama de órgão especial. Então, quando um grupo de pessoas é muito grande, é possível que se escolham alguns membros para representar todo o grupo e para falar em nome de todo esse grupo. Também dentro do Ministério Público a gente tem isso. Então, quando a gente fala de órgão especial do Colégio de Procuradores, o que é? Você pensa, acabei de falar para você que o Colégio de Procuradores é a reunião de todos os procuradores de justiça, e é bastante gente também. Então o que acontece? Para algumas situações, o órgão especial do Colégio de Procuradores, que é a escolha de alguns procuradores para falar em nome de todos os outros, também vai acontecer. Então, estou dizendo isso por quê? Porque este termo aqui é um termo novo para você dentro da nossa lei orgânica. Então, isso acontece, só explicando aqui para você, né? Isso acontece também no Ministério Público de São Paulo, pois o Colégio de Procuradores é composto por muita gente. Para facilitar as decisões, escolhem-se alguns dos procuradores para agirem em nome de todo o colégio. Isso é chamado de órgão especial, tá? Então essa é uma informação bem importante. Então o que é um órgão especial? Órgão especial do Tribunal de Justiça é um grupo que representa todos os desembargadores. Órgão especial do Colégio de Procuradores é a mesma coisa. É um grupo de pessoas que vai agir, que vai representar, que vai falar em nome de todos os procuradores de justiça. Então aqui, agora com esse conceito, a gente consegue avançar e compreender o que diz o parágrafo.
né? Então o que diz o parágrafo? Ele diz o seguinte, ó, um procurador que está em uma certa procuradoria, ele pode sair de uma procuradoria e ser colocado em outra. Isso é possível, mas você precisa ter alguns requisitos. Então olha só, para que um procurador de justiça saia de uma procuradoria e passe a atuar em outra, alguns requisitos são necessários. E aí a gente vai. Primeiro, precisa ter iniciativa do procurador de justiça. Ou seja, e aqui é uma pegadinha de concurso, hein? A iniciativa é do procurador de justiça, não é do procurador-geral de justiça. Porque, olha que coisa, né? Porque quando você está falando da criação, a proposta para a criação da procuradoria é feita pelo procurador-geral de justiça. Mas a mudança de enfermaria, né? A mudança de local de trabalho do procurador de justiça depende de iniciativa do procurador de justiça. Isso é um ponto importante. Então precisa ter iniciativa do próprio, vou até colocar aqui, é redundante, mas do próprio procurador de justiça que se mudará, para que você entenda. Então, se eu sou um procurador de justiça, estou numa procuradoria e quero ir para outra, eu posso. Eu preciso ter essa iniciativa, tá? Então, precisa ter iniciativa do procurador de justiça e precisa ser aprovado essa mudança. Precisa ser aprovada pelo órgão especial do Colégio de Procuradores. Isso é importante. Por quê? Essa mudança só pode acontecer se for para melhorar o serviço, por necessidade de serviço. Também para mim me parece muito relevante essas informações. Então, qual é a pergunta do concurso? O remanejamento dos cargos de procurador-geral do cargo de procurador de justiça de uma procuradoria para outra depende da aprovação de quem? Do órgão especial do Colégio de Procuradores, que agora eu já sei que o órgão especial o que é? É um grupinho separado do grupão. É um conjunto de procuradores que vai decidir como se todo mundo estivesse decidindo. E precisa ter iniciativa do procurador de justiça, sempre com fundamento na necessidade do serviço. Isso é muito importante, porque você poderia ter a pergunta dizendo que a iniciativa seria do Procurador-Geral de Justiça, e não é do próprio procurador. Além disso, outra informação importante: o órgão especial do Colégio de Procuradores é quem vai aprovar. Não é o Conselho Superior e não é o Colégio de Procuradores. Entenda, se você olhar aqui, você não vai ver dentro da estrutura do Ministério Público a indicação do órgão especial do Colégio de Procuradores. Você vai perceber, ó, são órgãos: Procuradoria Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior e Corregedoria. Você vai nos órgãos de administração, não tem. Você vai nos órgãos de execução, também não tem. Você vai nos serviços auxiliares, também não tem. Aí você pode me perguntar o seguinte: professor, mas o órgão especial do Colégio de Procuradores é órgão de administração? É órgão de administração superior, seja lá o que for? Não há resposta. Ele não está na lei. Ele é simplesmente uma tradição jurídica de que, quando você tem um grupo muito grande, você escolhe alguns e fala e coloca todos estes para serem representados por esses alguns. É basicamente isso, tá? Então, o que poderia ser perguntado aqui, já estou acabando esse vídeo para a gente continuar. Eu vou com cuidado, tá, meus amigos? Porque as coisas aqui não parecem assim
não são difíceis, desde que você tenha um professor que explique. E mesmo assim, como o edital ainda não está aberto, eu prefiro ir com esse cuidado aqui, porque às vezes o exemplo que eu dou vai cair na prova, né? Então veja só, questão aqui importante, que poderia ser perguntado: remanejar procurador de justiça, é possível? É possível. Como? Ele precisa ter a iniciativa, é a primeira coisa, não é o Procurador-Geral de Justiça, é o próprio procurador. Segunda coisa, quem que aprova isso? É o órgão especial do Colégio de Procuradores. Guarde essa expressão, porque não é o colégio. Se você tiver uma alternativa dizendo que é o Colégio de Procuradores, não significa a mesma coisa de órgão especial do Colégio de Procuradores. Pode parecer um detalhe, até no direito a gente chama de filigrana, né? Um pequeno detalhe ali, mas isso é muito importante, porque uma questão de prova poderia estar aqui. Ele poderia só colocar que precisa de aprovação do Colégio de Procuradores. Não é a mesma coisa, tecnicamente não é a mesma coisa. Tá bom, meus amigos? Eu vou parando por aqui. Convido, encorajo você a entrar no Base Jurídica. Agradeço muito as pessoas novas que estão lá, tanto assinantes mensais como as pessoas que entraram no plano anual. Fico muito agradecido a todos vocês pela confiança que devotaram no meu trabalho. Sempre digo isso, porque nunca é fácil você confiar nas pessoas, né? Num tempo em que tem gente vendendo curso por R$3.000, explicando tudo isso aqui que eu estou explicando para você em 40 minutos, em 2 aulas de 40 minutos. Não tem como, não tem como. Explicar com qualidade, eu já falei, concurso não tem atalho. Você pode, quando estiver mais perto da prova, você pode, eu faço, por exemplo, uma super revisão, eu faço ali uma investida um pouco mais intensiva com relação a alguns assuntos, mas tenha em mente que concurso é maratona, não é 100 metros rasos. A maratona tem 42 quilômetros e os 100 metros rasos tem 100 metros. Então a gente precisa ser maratonista. Tá passando de novo essa lambreta aí, será o que é isso? Mas olha só, o ponto importante aqui é: entenda que o concurso é maratona. Por isso que eu faço isso aqui com todo esse cuidado aqui, para que você, se cair alguma coisa disso aqui, você saiba responder a sua questão, porque às vezes é essa uma questão de direito da lei orgânica, que é um negócio super específico do MP, mas que você estudou e você consegue agora responder essa questão. Então, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, eu também tenho conteúdos que eu só coloco lá, também para o concurso de oficial de promotoria, que eu só coloco lá dentro do Base Jurídica. E eu acho que você não deveria perder. Eu acho que você deveria investir em você. Eu acho que você deveria fazer até este esforço. Eu sei que qualquer valor, por vezes, pode ser um tanto quanto pesado para algumas pessoas, mas eu posso dizer para você que é um grande investimento que você faz na sua vida, porque você estará, sim, mais próximo da sua aprovação, porque além dos conteúdos do YouTube, somando-se aos conteúdos que estão lá, eu tenho certeza de que você vai fazer, como eu até li num depoimento aqui recentemente, de uma pessoa que estudou, por exemplo, para o concurso da Polícia Civil e foi aprovado, uma pessoa que estudou pelas minhas aulas, estudou para o concurso de escrevente e também foi aprovado, e atribuiu a sua aprovação ao conteúdo que eu passava. Então acho que isso é muito importante, eu fico sempre muito feliz em poder ajudar as pessoas. E claro, né, como eu disse aos colegas que eu deixei de ser procurador da Fazenda Pública, então é claro que esses cursos, quando são vendidos do Base Jurídica, é claro que também significam para mim uma fonte de sustento também, não tenho nenhum problema de dizer isso. Então acho muito relevante dizer tudo isso para você, e faço lá também com muito cuidado, com muito carinho, trago aulas, tem aulas de questões, tem aulas exclusivas, a gente tem aulas de aprofundamento, tem resposta às dúvidas que surgem durante as aulas. Então tudo isso é muito interessante, porque é possível ter essa interação, esse diálogo lá com os alunos também. Então você vai ter alguém disposto a ir até o final com você, até o final dessa maratona. Então recomendo que, se você puder entrar, o valor do plano anual, ele é um valor menor do que uma cerveja ou um pastel em algum lugar aí, né? R$20 por mês, é um valor irrisório, é mais barato que a Netflix, né?
Então é mais barato do que às vezes o cara que vai no supermercado e fica tentando jogar aquele joguinho para pegar aqueles bonecos lá, aquelas coisas. O cara gasta 30, 40 reais naquilo. Então é 20 reais por mês. É só uma questão de prioridades, né? Então eu sugiro muito que você entre. Você vai ter acesso também às anotações de aula, tudo isso aqui que eu coloco. Imagina você assistindo a aula sem precisar copiar isso aqui, já com esse conteúdo aqui, só para você grifar, você imprime e grifa, ou você abrindo isso no computador e assistindo junto e grifando no próprio computador o que você achar que é importante. Cara, faz muita diferença. Então eu sugiro muito que você entre. Bom, fico muito agradecido, eu volto em tantos outros vídeos. Com relação ao plano mensal do Base Jurídica, há pedidos. Eu tinha dito que terminaria amanhã, ele terminará no dia 5, tá, de agosto, porque algumas pessoas disseram, professor, eu estou esperando virar o meu cartão para eu poder entrar e tal, tá tudo bem. Então eu vou prorrogar até o dia 5, depois do dia 5 a gente só vai ter o plano anual, tá bom? E claro, além de tudo isso, você ainda ganha a super revisão para a prova de oficial de promotoria e uma super revisão quase que profética, tá? Então muitas vezes o que eu costumo colocar nessas super revisões, isso aconteceu na prova da Polícia Civil, aconteceu na prova de escrevente, muitas questões com base naquilo que eu tinha falado, porque é uma questão de lógica, algumas coisas, é uma questão de não só de intuição, mas também de entender como funciona o pensamento dos examinadores. Por isso que, inclusive, durante as aulas eu digo, olha, uma pergunta que poderia sair é disso aqui, isso aqui poderia ser perguntado, poderia se perguntar invertendo isso aqui. Isso é o raciocínio que eu preciso trazer aqui para você, para descortinar tudo isso para você realmente conseguir ser aprovado neste concurso, que é o meu grande desejo, tá bom? Fico muito agradecido, como eu disse, eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!